Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje vamos falar sobre hérnia de disco. O psiquiatra Vinícius nos fala do transtorno de oposição desafiante na infância. E Jurema invadiu a clínica escola do NAP. Olá, eu sou Sheila Flash, psicóloga clínica, e você está assistindo o NAP TV. Hoje vamos abordar o transtorno de oposição desafiante da infância. Confira a matéria com o psiquiatra Vinícius Correia da Luz. Então, é um transtorno que acomete uma parcela relativamente grande de crianças, né? A gente fala, algumas estimativas apontam entre 1% e 10%, e ele se manifesta com alterações de comportamento nas crianças, né? Então, são crianças que apresentam um humor mais irritável, um comportamento mais desafiador, de oposição a figuras de autoridade, né? Além de um comportamento mais vingativo, né? Então, normalmente ela aparece mais em interação das crianças com adultos ou figuras de autoridade, né? De maneira geral, a gente diz que esse transtorno começa a aparecer na idade pré-escolar, e idade escolar em geral vem o pico de encaminhamentos, assim, né? Então, hoje é um dos transtornos que mais tem motivado o encaminhamento para atendimento em saúde mental, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Então, até o transtorno opositor, né, é uma patologia que pode ser atendida tanto por psicólogos quanto psiquiatras, né? Então, casos, né, de mais leves, de menor gravidade, em geral, o atendimento psicológico costuma ser bastante efetivo como uma intervenção para tratamento do transtorno, né? Em geral, o atendimento psiquiátrico acaba sendo mais indicado em casos um pouco mais graves, onde existem explosões de agressividade mais intensas, né? E aí a intervenção medicamentosa acaba sendo importante também. A gente diz assim que a raiva é uma emoção normal, né? Então, durante a infância, as crianças podem apresentar crises de birra, e isso pode só significar uma etapa do desenvolvimento. A gente começa a dizer que se torna um transtorno quando a intensidade dessas crises aparecem, né, numa intensidade muito alta e numa frequência muito alta também. Então, crianças de até 2, 3, 4 anos, esse tipo de crises de birra, quando são frustradas, são comportamentos comuns, né, típicas do desenvolvimento. Então, quando a gente começa a observar que uma criança está maiorzinha, né, e começa a apresentar esse tipo de sintomatologia com uma frequência importante, no mínimo uma vez por semana, e na interação com diversas figuras, né, de autoridade, então, com os pais ou com os professores, em geral isso merece já uma atenção, né? Então, já valeria a pena um encaminhamento para uma avaliação, né, para indicamento do tratamento mais adequado. Hoje o que a gente se tem mais claro, assim, que o transtorno de oposição, né, o TOD, ele seria uma consequência de uma combinação de variáveis biológicas com variáveis ambientais, né? Então, normalmente são crianças que têm, né, já um temperamento mais irritável, mais impulsivo, e isso na interação com os pais, isso poderia se potencializar, né? Então, são crianças que naturalmente, né, exigem uma maior demanda, uma maior paciência, e pelo fato desse tipo de comportamento aparecer, os pais tendem a aumentar o grau de agressividade também no trato com elas, né? Porque são crianças que têm mais dificuldade em ser frustradas, de receber não, né? E o que acaba acontecendo? Os pais muitas vezes entendem esse comportamento como, né, um desafio, ele não me respeita, aumenta a agressividade, e a gente sabe que muito do comportamento da criança também é influenciado como uma reprodução dos comportamentos que ele observa. Ambientes mais agressivos podem estar relacionados tanto
a gênese do transtorno quanto a perpetuação também. Ou então cuidados parentais mais negligentes, então pais que têm mais dificuldade de dar limites, são mais permissivos, né, acabam dando a impressão da criança que ela pode ter tudo o que quer no momento que quer, né? A gente diz que uma etapa importante é a criança aprender a tolerar a frustração, né? E isso de alguma forma também tem que ser proporcionado pelo ambiente, né? O tolerar, aceitar ou não. Crianças que não recebem o tratamento adequado, esse tipo de sintoma acaba se perpetuando, né? Então já tem alguns estudos que demonstram assim, que crianças portadoras do TOD podem evoluir para um transtorno de conduta, né? Que a gente diria, o transtorno de conduta faz parte do mesmo grupo de sintomas, né? Dos transtornos disruptivos e do comportamento, né? Mas já aparecem episódios de agressão mais grave, né? Violações mais graves da lei, né? Então, em geral, o TOD acaba indo para dois caminhos, né, em geral, sem tratamento. Ou um transtorno de conduta na adolescência e na vida adulta, né, pode até chegar a um transtorno de personalidade antissocial, ou um caminho mais de um transtorno de humor, como depressão e transtornos de ansiedade também, né. O que a gente sabe, assim, então, muitas dessas crianças, né, como tem essa dificuldade com o não, né, aparecem, né, sintomas de agressividade, a gente acaba observando que boa parte da interação da criança com os demais acaba sendo com cobranças, né, com limites, e muitas vezes a família acaba já tendo uma certa dificuldade de reconhecer comportamentos bons, né? Tanto que a gente fala que uma etapa importante do tratamento é o tratamento principalmente psicoterápico, né, psicológico, é poder mostrar para as famílias a importância de elogiar, reconhecer bons comportamentos, né? Que a gente tem uma tendência a sempre reproduzir comportamentos que de alguma forma nos tragam alguma gratificação, né? Então o elogio sempre é um importante reforçador, né? Então o que a gente indica, assim, né? O que é importante? Os pais têm que proporcionar coisas boas para as crianças, né? Aquilo que tiverem ao alcance dela. Mas a gente diz assim que a gratificação imediata nem sempre é a melhor escolha, né? Então, né, por exemplo, lá pelas tantas a criança quer poder brincar, fazer alguma atividade do interesse dela. Não, claro, ela deve fazer, né? Então, os pais têm que proporcionar atividades de lazer, mas também tem que sempre reforçar que também os compromissos são importantes, né? Que ela precisa fazer as tarefas, tem que respeitar os horários, né? Então, os pais servem muito também de modelo, assim, né, na organização da rotina, né, das crianças, e para poder ter um equilíbrio entre atividades de lazer, né, e os deveres e obrigações. As crianças acabam passando boa parte do tempo na escola e os educadores acabam tendo um papel bem relevante também, né. Crianças que têm esse tipo de transtorno, né, um transtorno de oposição ou alguma outra dificuldade de comportamento, o ambiente escolar também precisa ser bastante orientado, né. Então é bem comum, assim, tanto, né, os terapeutas infantis, psicólogos e psiquiatras acabam fazendo muitos contatos com a escola, né, orientando qual seria a forma mais adequada de lidar, né, com as crises que possam aparecer, né, e poder também a escola ser um ambiente onde reforce, né, habilidades e características positivas dessas crianças também. Se a gente tentar interagir com a criança no momento que ela está muito irritada, a tendência dela é entender aquilo como uma agressão, como uma ameaça, e a agressividade aumentar também, né? Então, o que a gente orienta, né? Que os pais possam direcionar as crianças até um ambiente onde elas possam se acalmar, né? E depois disso acabar conversando com a criança. E como nessas crianças portadoras do transtorno, esse tipo de crise pode ser algo recorrente, né? Então acontecer às vezes 1, 2 vezes por semana, é importante que o terapeuta possa auxiliar as famílias a identificar quais os desencadeadores dessas crises, né? Porque a gente atuaria também de forma preventiva. A gente identificaria uma situação que poderia desencadear e as famílias já poderiam fazer combinações antes, né? Então, o que a criança ganha, o que ela perde, se tiver algum comportamento desse tipo, né? Então, essa noção de previsibilidade é muito importante para a criança, né? Mas no momento da crise é basicamente direcionar ela para se acalmar e, claro, numa situação onde há ameaça, né, física,
para a própria criança, para terceiros, aí os pais devem intervir no sentido de, né, de segurar, poder, né, acalmar ela, abraçar até que a crise possa acabar se reduzindo também. Muito importante, assim, hoje o que se tem mais de evidência, né, na literatura científica de resposta ao tratamento do TOD, justamente são os programas que a gente chama de treinamento de pais, né? Então, como é que funciona? Assim, o terapeuta teria consultas frequentes com os pais, o atendimento com a criança é importante, mas não é, como se diz assim, ele não é essencial, né? Então, porque quanto menor a criancinha, né, mais ela é reflexo também desse padrão de interação que está inconsistente, né? Então, e normalmente os passos de tratamento são esses, né? Então, poder primeiro auxiliar os pais mesmo a entender que isso é um transtorno, né? Que não é simplesmente uma desobediência, não é só uma criança mal educada, né? É uma criança que tem, né, em função de uma predisposição genética e um padrão de interação aí, né, complicado, que está desenvolvendo um transtorno que merece uma atenção, né? Não saia daí, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o NAP TV. Estou chegando agora aqui no NAP como estagiária da abordagem sistêmica. Primeira vez que tem essa abordagem aqui no NAP, na oportunidade de estágio, é uma honra poder estar usufruindo disso. E o que eu estou curtindo muito aqui no NAP é de fazer parte dessa equipe e de estar vivendo esse momento que é único na graduação. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP.
O NAP TV foi conversar com o quiroprata Thales M sobre hérnia de disco. Confira aí. A hérnia de disco é uma das doenças que mais afeta a população hoje em dia, né? É o principal causador de dor nas costas, né? Então, as dores que a gente acaba sentindo, como formigamento, às vezes perda de força, dor no pescoço, dor na lombar, dor na nuca, isso muitas das vezes é ocasionado pela hérnia de disco, né? Então, principalmente falando em questão da lombar, que a hérnia de disco acomete muito a região da lombar, a região inferior, né? Estima-se que 80% da população vai ter um episódio de dor na lombar, né? De dor forte na lombar, né? Então, podendo ser associado à hérnia ou não, né? Então, o assunto hérnia de disco é muito importante porque é uma das principais visitas a médico, né? de paciente é a hérnia de disco, né? E que mais ocasiona dores nas costas é essa patologia, né? As principais causas da hérnia de disco são a má postura, né? Então, movimentos repetitivos, né? Principalmente pessoas que trabalham sempre na mesma postura, fazendo sempre os mesmos movimentos. Por exemplo, sou mecânico, vou lá, estou sempre embaixo do carro fazendo a mesma posição. Eu trabalho na frente do computador, estou sempre com essa posição aqui, prejudicando a cervical. Então, os movimentos repetitivos é o principal fator causador de hérnia de disco, né? Então, a hereditariedade também tem um fator. O próprio fumo, o cigarro também é um problema, né? Muitas pessoas não sabem. O cigarro ele é um dos causadores de problemas no disco da nossa coluna. Tá? O disco é essa estrutura que fica entre as nossas vértebras, a função dele é absorver o impacto da nossa coluna. Então, o fumo ele acaba desidratando o nosso disco. O que acontece? Geralmente, a pessoa procura um profissional quando está com dor nas costas, né? Então, quando essa dor nas costas, todo mundo tem dor nas costas, né? Acontece com uma dor no pescoço, acorda com uma dor na lombar, mas quando é uma dor que já está há mais de 1 mês, 2 meses e não passou, é uma dor que está constante, está se tornando crônica, né? Então, já está um tempo maior, aí acaba procurando um profissional, seja médico, quiropraxista, fisioterapeuta, né? Então, o diagnóstico desse profissional para verificar se é uma hérnia se dá por dois fatores, tá? Clinicamente, né? Então a gente vai fazer alguns testes específicos, vai verificar se está com alguns sintomas principais da hérnia de disco, né? Formigamento, quando é na cervical, quando é no pescoço, então formigamento para os braços, perda de força para os braços, quando é na lombar, na região do ciático, por exemplo, então aquela queimação para as pernas, formigamento para a perna, perda de força para a perna, né? E essa dor que não passa há muito tempo, né? Já tomei analgésico, já fiz algumas coisas e não está passando, né? Então o quiropraxista vai avaliar clinicamente, né? E isso é um sintoma de uma hérnia discal, né? Então, o principal diagnóstico nosso é o exame de imagem, né? Então a gente vai pedir uma ressonância magnética, né? Se for o caso, né? Se for necessário, e esse é o exame que vai nos mostrar que realmente é uma hérnia de disco, né? Na ressonância magnética a gente consegue verificar como está a altura dos discos intervertebrais, a altura o alinhamento da nossa coluna e verificar se ali tem uma hérnia de disco. E a partir disso, aí se inicia o tratamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho do tratamento também, aproveitando da hérnia de disco, né? Então, muitas pessoas acabam perguntando, eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer exercício físico, né? Eu tenho hérnia de disco, eu não posso ficar muito tempo sentado. Eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer só cirurgia. Bom, alguns mitos que a gente vai tentar resolver. A hérnia de disco, o que é a hérnia de disco? Tá? Então, o disco intervertebral, ele absorve o impacto da nossa coluna. Tá? Então a função dele é absorver o nosso impacto. Então quando tem um desalinhamento ou um mau funcionamento da nossa coluna, né, esse disco ele acaba migrando para fora, né? Então ele migra para fora e acaba pinçando um nervo, né? No caso o nervo ciático, por exemplo, nessa região inferior, né? Então ocorre esse pinçamento, tá? Então como é que a gente, supomos que a hérnia esteja aqui, como é que a gente pode tratar essa região, tá? Então no momento que acontece isso, os músculos laterais da nossa coluna já contraem, fica muito contraído, enrijecido, né? E automaticamente dor nessa região, dor na coluna, né? Então como é que a gente vai tratar isso de uma forma geral, né? Então muitas vezes é necessário fazer o uso de medicamentos, né, anti-inflamatório para diminuir essa inflamação, só que a gente precisa corrigir a causa do problema, que são esses desalinhamentos das nossas vértebras da coluna, esse mau funcionamento articular, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas técnicas de alinhamento da coluna, da articulação, de tração, para liberar mais essa compressão nervosa e
a tendência é que o próprio corpo reabsorva esse material herniado. Tá? Isso é o normal, isso é o que a gente espera, né? Então, se tudo estiver funcionando bem, a articulação estiver funcionando de forma correta, o músculo estiver funcionando de forma correta, o próprio corpo vai absorver esse material herniado, né? E aí a pessoa vai ter uma vida normal, tá? O que é uma vida normal? Vai poder fazer exercício físico, desde que tenha musculatura reforçada, então o próprio quiropraxista vai passar alguns exercícios específicos para reforçar aquela musculatura, mas é vida que segue, não tem grandes limitações. Isso é o que a maioria das vezes acontece, né? O grande problema é o seguinte: a pessoa tem a dor nas costas, acaba se medicando, toma remédio, o remédio o que ele vai fazer? A longo prazo, se tu ficar sempre tomando o remédio ele vai tirar a dor ou a inflamação, que é um sinal do teu corpo que alguma coisa não está acontecendo bem, tá? Então, tirando a dor ou a inflamação, não está indo na causa do problema. Tu vai ficar mascarando por muito tempo. Isso vai criar uma lesão maior. Até que pode chegar um ponto dessa hérnia extremamente... uma hérnia sequestrada, por exemplo, que é o que a gente chama, acaba entrando para dentro da medula, e isso aí são casos que a gente mais graves, que aí é a perda de força completa para as pernas, a perda do controle urinário, né? Então são problemas mais graves, né? Então que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas via de regra, o tratamento de hérnia de disco é conservador, que é através da quiropraxia, de exercícios físicos, e na maioria das vezes tem um excelente resultado, e a pessoa tem uma vida normal. Falando um pouco sobre a parte de cirurgia relacionada à hérnia de disco, hoje os estudos apontam que apenas 10% das pessoas necessitam fazer cirurgia de coluna para a hérnia de disco. Então é um número baixíssimo. O resto das pessoas que têm hérnia de disco, o ideal, a forma correta é o tratamento conservador, que já tem um estudo, uma evolução significativa, satisfatória. O que acontece é o seguinte: a maioria dos pacientes que chegam ao meu consultório tem esses movimentos repetitivos relacionados ao trabalho, né? Então não tem como eu pedir para ele parar de trabalhar se é isso que ele faz, né? Então o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar verificar quais são esses movimentos que ocasionaram, por exemplo, falando em movimento repetitivo, que ocasionaram essa hérnia de disco dele, para a gente tentar corrigir, né? Então tentar fazer de forma um pouquinho melhor no trabalho dele. E sim, aí entra outra parte, uma parte que provavelmente ele não fazia antes, né? Que é diminuição de peso, fortalecimento da musculatura acessória para que a musculatura esteja forte e não lesione tanto a coluna, manter a coluna alinhada com os ajustes dentro da quiropraxia, e tudo isso a gente vai evoluindo para que a partir disso o paciente não desenvolva mais problemas depois de que eu ter melhorado a situação física dele. Então é uma parte que eu explico na parte de fora que ele tem que melhorar, né? Agora é a hora dela. Veja só o que a Jurema aprontou invadindo a Clínica Escola do NAP. Gente, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Sabe o que tem aqui nesse NAP? Tem os estagiários, os futuros psicólogos. Eu vou lá ver lá com eles. Vem comigo, vem. Oi, pessoal! Eu vim com a televisão hoje! Eu vim fazer as perguntas pra vocês! Ou vocês fazem as perguntas pra mim! Olha aqui, pessoal! Eu tô aqui com os estagiários aqui do NAP. O que eles fazem? Eles são tudo futuro psicólogo. Mas tem os momentos que eles fazem a reunião deles. E nessa reunião, eles têm também pipoca, chimarrão, são gente também, né? Comem, bebem, não são pessoas que não pensam. Assim também são os psicólogos. Os psicólogos são tudo pessoa normal. As pessoas que comem, tomam chimarrão, tudo a mesma coisa. Então eu vim aqui hoje, entrei de surpresa, peguei elas de surpresa. E eu vou fazer umas perguntas pra elas. Vamos ver, fazer umas perguntas. Começar com essa aqui. Essa aqui. Eu sei os nomes delas, mas vou perguntar. Como é teu nome? Bruna. Eu, a Bruna? Essa é a Bruna. Eu sou a Jurema. Oi. Eu vou fazer as perguntas. Você tá atendendo já aqui no NAP ou você tá só vendo aqui conversar, comer pipoca e tomar chimarrão? Não, eu tô atendendo. Eu atendo 3 pacientes, uma criança,
um adolescente e um adulto. Que legal! As 3 coisas ela faz já. Vocês viram que legal? Ela atende criança, adolescente e adulto. Viu? Tamo legal, tamo importante isso. Agora tem que estar tomando chimarrão aqui, né? Como é que é teu nome? É Ana Júlia. Ela é Ana Júlia, eu sou a Jurema. Oi, chama aqui. Você também atende assim mais um tipo de gente? Ou você atende outro tipo de gente e você atende toda a gente pendurada, misturada? Eu atendo mais crianças agora. Ah, que legal! E a gente quando atende criança, como é que a gente atende criança assim? A gente atende conversando assim também, que nem gente grande? Não, a gente tem que brincar bastante e... Gostei! Vamos vir brincar então! Mas faz o que brincando daí? O que acontece na hora da brincadeira? a gente brinca, conversa, entende um pouco do que está acontecendo com a criança e assim vai trabalhando. Que legal! Tu sabe que a minha filha psicóloga disse, né? As crianças vai brincando e vai elaborando os problemas. O adulto elabora os problemas conversando, assim que eu converso. Bastante. As pessoas, as crianças não conseguem conversar, né? Agora nós vamos ver os nomes das outras. Vamos? Então vem. Essa aqui já tem um livro bonitinho, ó como elas estudam, ó. Oficina sobre sexualidade. Sexualidade e gênero. Você é a? Rebeca. Oi, Rebeca, eu sou a Jurema, Rebeca, viu? E tu, Rebeca, assim, atende também mais criança, mais adulto? O que que tu faz? No momento eu atendo só a criança. Que legal! E tu sabe que pode pegar especialidade só de uma coisa. Essa aqui tá ficando especialidade já, né? Tá ficando especialidade. E oi, tu? E tu aí sentadinha, a última, mais perto das pipocas. Ela tá... Você é a? Josi. Ó, a Josi, Jurema, Rebeca, Bruna, Ana, tudo apresentada. E você conta aqui pra nós, Josi. Você faz tempo já que tá de estagiária? Faz 1 ano e meio. Nossa, essa já tá terminando, que nem a outra ali também. Já estão tudo terminando já, tu viu? E você atende o que mais, assim? Bem diversificado. Ó, ela já... Ah, desculpa, eu corto. Adulto, criança, adolescente. Que legal! Vocês viram, então, como o NAP tem um monte de coisa? Tem também os estagiários. E tá faltando ainda, tem homem também, tá? Não é só mulher. Tem estagiário homem, mas que não estão aqui hoje. Tá bom? Tem só um pedaço aqui. São 8, então falta mais. 1, 2, 3, 4, 4 falta. Tá? Então hoje foi isso que eu fiz. Tá? Obrigada, gurias! Tchau, gurias! O programa está terminando, mas você segue com a gente nas redes sociais, Facebook ou YouTube, ou entre em contato conosco e sugira um tema do seu interesse. Você fica agora com a programação da Vale TV. Nos vemos na próxima semana. Krause Assistencial apresentou NAP TV.